Jornalista e professor da Unesp de Bauru, Juarez comemora. Já passou pelo drama de sofrer ataques raciais. Em novembro de 2019, ele foi vítima de 2 crimes: lesão corporal, provocada por 2 golpes de canivete, e o mais dolorido, a injúria racial. 4 anos antes, alunos da própria Unesp picharam as paredes do banheiro com frases racistas. Como alvo, o mesmo professor. A partir de agora, casos assim terão tratamento bem mais rígido. O artigo 4º da Constituição de 1988 diz que a nação brasileira repudia o racismo. Já o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. A Carta Magna ainda diz que o crime de racismo é imprescritível, ou seja, não há prazo de validade para ele e inafiançável. Só que ao longo do tempo, outras figuras jurídicas foram criadas, como por exemplo, a injúria racial, mais flexível e mais branda. Com essas alterações, desde a última quarta-feira, significa o seguinte na visão de especialistas: pode ser o início do fim da impunidade. Há um apoio e um recorte importante constitucional. A Constituição de 1988 é a primeira que trata do problema. De 1824 não tratou, de 1890 não tratou, a de 1934 não tratou, a de 37 não tratou, de 47 não tratou, a de 67 não tratou e essa tratou. Qual é a grande mudança, na nossa opinião? Fecha a porta à impunidade. Na medida em que você equipara racismo à injúria, você não deixa uma brecha para o operador de direito classificar ou tipificar um crime de racismo como injúria. Então, aumenta a possibilidade de punição, aumenta a possibilidade de não abrir brechas e aumenta a possibilidade, que me parece muito importante, de manter o espírito dos constitucionalistas de 1988, ou seja, tratar o racismo como crime. A vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Bauru explica que foi criada uma lei especial, sancionada na semana passada. Na prática, essa exceção tirou o crime de injúria racial do nosso Código Penal, para dar a ele um tratamento mais específico e mais duro. Primeiramente, a gente tem a injúria racial, que sai do contexto do Código Penal e passa a constar na lei especial dos crimes contra o racismo, contra a discriminação racial. Sair do Código Penal, deixar de fazer parte do nosso ordenamento, repito, no que diz respeito ao Código Penal, e passar a fazer parte de uma lei especial, isso foi positivo, tecnicamente falando, também? É positivo porque a lei ela vai especificar várias situações do racismo. Então, você tem uma facilitação até para o operador do direito conseguir aplicar a lei. A advogada explica que a injúria racial teve a pena aumentada. Se o crime foi praticado contra o indivíduo, vai de 2 a 5 anos. Se atingir a coletividade, na prática, crime de racismo, a pena pode ser maior. A gente tem um rigor maior também quando o crime de injúria racial é praticado, porque a princípio você tinha a injúria de um crime que poderia ir de 1 a 3 anos, e agora você tem um crime que pode ir de 2 a 5 anos. Ou seja, houve um aumento significativo nas penas. Há mais punição a partir de agora? Há um rigor maior. É um reconhecimento muito importante para a causa negra do Estado, das políticas legislativas para o combate contra a discriminação. Por exemplo, chamar uma pessoa de negra, isso por si só já vai ser automaticamente visto como algo ofensivo à pessoa e depois à coletividade. Queria que você exemplificasse os 2 casos para a gente. Na verdade, você atribuir a pessoa, chamar uma pessoa de negra não é naturalmente um crime de injúria racial, um crime de racismo. Quando você atribui essa qualidade com uma conotação pejorativa, como algo negativo, uma qualidade negativa, como, por exemplo, essa negra, no sentido de que a pessoa fosse menor, desumanizar a pessoa pelo tom da pele. Aí a gente tem um crime de injúria racial. E aí, se você estende essa injúria atingindo a coletividade, como, por exemplo, para dizer que negro não sabe trabalhar, ou que negro não tem inteligência, ou não é competente, então você tem uma coletividade que é atingida e a gente tem o racismo. Para o professor universitário, a nova regra abre espaço para uma outra e positiva possibilidade: o combate a 2 tipos de racismo: estrutural e institucional. Abre brecha para a gente superar o racismo institucional nas instituições. Acho que o racismo estrutural implicará mudanças estruturais na realidade política social brasileira, econômica, política social e cultural. Mas institucionalmente, sim, você cria condições de as instituições criarem mecanismos de superar essas travas que estão incrustadas, né, na estrutura das instituições no Brasil. O racismo ele funda,
ele estrutura e replica práticas racistas nas instituições. Então, a possibilidade que se tem a partir desse mecanismo é de ter procedimentos, práticas que possam dissolver esse racismo institucional, o que com certeza poderá nos levar à superação do racismo estrutural no futuro.